Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração. É com muita alegria que nós estamos aqui para mais uma videoaula. A nossa ferramenta disponibilizada no nosso site www.ieadelages.com.br. E nós chegamos ao final do nosso trimestre, o quarto de 2015, onde a gente aprendeu em 13 lições sobre o começo de todas as coisas, baseando-se no livro do Gênesis. Foram lições maravilhosas, desde o princípio, a criação de todas as coisas, até o último patriarca, José, que é a lição que vai abordar hoje acerca de José, a lição de número 13. E o tema da lição de hoje traz o título José, a realidade de um sonho. Nós vamos aprender algo maravilhoso aqui acerca da vida de José e também algumas coisas no que diz respeito ao conteúdo histórico da época e também as lições espirituais contidas nestas passagens para o nosso elevo espiritual para os dias de hoje. Vamos ver também que José era também a figura, um tipo de Cristo, né? Representava Cristo também. Em dado momento a gente vai observar, a Escritura não fala com clareza, mas existe ali demonstrações óbvias acerca do próprio Senhor Jesus, simbolizado na pessoa de José. E a lição de número 13, ela tem 3 partes. Ela não é tão extensa, mas ela é muito rica. Eu estava estudando a lição e pude perceber a vastidão de informações, tanto histórica como cultural, como de lições espirituais. Então, como ela era muito vasta, é claro que não dá para a gente abordar todo o conteúdo que essas passagens ensinam acerca de todo o conteúdo histórico, cultural e espiritual. Não tem como abordar tudo, mas no que a lição propõe, nós vamos aqui se edificar grandemente. A lição tem 3 partes, mas antes de entrar ainda na lição, eu já quero aqui anunciar qual vai ser o próximo trimestre de 2016. Eu tenho aqui em minhas mãos que o primeiro trimestre de 2016, se Jesus não vier até lá, né, estamos esperando o seu retorno, e ele permitindo, nós vamos aprender no primeiro trimestre sobre um assunto escatológico. 13 lições sobre escatologia, que tem como título O Final de Todas as Coisas, Esperança e Glória para os Salvos. E eu discerno pelo Espírito Santo que à medida que nós vamos nos aproximando da volta do Senhor Jesus, a revelação acerca da vontade de Deus para os últimos dias, ela vai ficando maior, ela vai ficando mais nítida. E eu tenho certeza que essas 13 lições trarão para o povo de Deus, no próximo trimestre, muita luz acerca das revelações das últimas coisas e da proximidade da volta do Senhor, tudo com um propósito. Qual o propósito? Preparar o povo de Deus para estarem aptos para o arrebatamento, principalmente o arrebatamento. Então serão lições maravilhosas, não perca nenhuma dessas lições. Deus tem nos dado graça. O comentarista da lição vai ser o pastor Elinaldo Renovato, vai estar comentando a lição. E nós temos, por misericórdia de Deus, muita base escatológica para trazer esclarecimentos para os irmãos acerca dessas lições. Então eu convido você, permitindo Deus, esteja conosco já no próximo trimestre. Você que está aí acostumado a estar vendo as nossas videoaulas, eu tenho certeza que Deus vai enriquecer muito o teu conhecimento, a tua vida espiritual. Eu era comentarista, nós tínhamos um jornal há uns anos atrás aqui na nossa cidade e tinha uma coluna só sobre escatologia. E eu comentava, eu era comentarista dessa coluna. Então a gente tem bastante assunto, bastante aprofundamento escatológico. Escatologia não é para qualquer um. Não que a gente se ache melhor que alguém ou coisa parecida, não é isso. Mas escatologia, apesar de parecer ser difícil, ela existe as doutrinas corretas para se estudar a escatologia. Então, existem as doutrinas adequadas, corretas, centrobíblicas, para que a gente possa, então, entender o significado escatológico de muitas passagens bíblicas. Se não estivermos munidos adequadamente dessas doutrinas,
aí então é um risco muito grande de más interpretações. Então eu costumo dizer que aqueles estudiosos, os professores, que eles estão munidos adequadamente das doutrinas corretas para entender a escatologia, eles conseguem ter uma interpretação saudável das Escrituras. Agora, se não tiver munido adequadamente das doutrinas corretas para compreender a escatologia, aí é um risco muito grande da criação de heresias e más interpretações. Então eu costumo dizer aos irmãos que a escatologia, o professor, aquele que vai ensinar sobre escatologia, ele precisa ter total domínio das doutrinas adequadas para a interpretação dos textos escatológicos. E existe as doutrinas adequadas, e é por isso que eu convido você, apesar de parecer ser difícil, munido adequadamente das doutrinas corretas para a interpretação, não há dificuldade em estudar a escatologia. E um dos livros que eu mais amo e gosto de estudar é justamente Daniel e o Apocalipse, principalmente o Apocalipse. Tem pessoas que não gostam de estudar o Apocalipse porque acham muito difícil. Não é difícil, e até o próprio Senhor Jesus pediu, bem-aventurado aqueles que leem as profecias dessa revelação, dessa escritura, essas profecias. Então tem que estudar, tem que ler, mas da maneira correta, adequada, ok? Então por isso eu convido você aqui já nessa introdução do próximo trimestre, o final de todas as coisas. Você que deseja estar bem preparado espiritualmente para a volta do Senhor, não perca esse próximo trimestre. Mas hoje, encerrando o quarto trimestre de 2015, José, a realidade de um sonho. A primeira parte nos diz assim, a história de José. Nós temos aqui 3 tópicos. Nós vamos ver aqui que ele era o filho da afeição, filho da decisão e filho dos sonhos. A segunda parte, um escravo chamado José. Primeiro tópico, o preço de um jovem. Segundo tópico, a pureza de um jovem. E o terceiro tópico, a prisão de um jovem. E a terceira parte, um lugar de refúgio para Israel. Primeiro tópico, o intérprete de sonhos. Segundo tópico, um economista de excelência. Terceiro tópico, o salvador de seu povo. E depois, a conclusão, que nós vamos fazer leitura aqui, achei muito interessante, foi feliz o nosso comentarista na conclusão da 13ª lição. A primeira parte, aliás, o texto áureo nos diz assim, está baseado em Gênesis 41 e 38. E disse Faraó a seus servos, acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? Então, tudo o que aconteceu na vida de José só aconteceu porque ele era um homem que era guiado pelo Espírito Santo de Deus. E é por isso que eu fico maravilhado, porque a glória mesmo é de Deus. Nenhum homem na face da terra pode dizer que, pela sua capacidade, ele conseguiu trazer desenvolvimento para o reino de Deus. Não. Os homens todos foram usados pelo Espírito Santo de Deus. A verdade prática, escravo ou senhor, José sempre se destacou por uma vida de excelência e obediência a Deus. Então nós vamos ver aqui que José, apesar do Espírito Santo ser aquele que motivou, que proporcionou as conquistas de José, José cooperou. O ser humano tem livre-arbítrio. José cooperou desejando obedecer a Deus, desejando ser usado por Deus. E aí então ele teve uma vida de vitória, apesar de humanamente falando parecer que não, porque ele foi grandemente provado, mas ele mesmo discerniu e no final do livro de Gênesis a gente vê ele expressando tudo o que me aconteceu foi Deus trabalhando na minha vida a favor da salvação de todos. Nós vamos ver que Deus trabalhou grandemente na vida dele, ele cooperou com esse trabalhar, foi grandemente usado por Deus e hoje, pós-modernidade do século XXI, nós estamos falando de José, né? Tantos anos se passaram, estamos comentando acerca dele. Que homem extraordinário foi José. Mas a primeira parte diz assim, a história de José. Primeiro tópico, o filho da eleição. Qual é o ponto de destaque desse tópico? O ponto de destaque é esse. O versículo 18 do capítulo 29
diz que Jacó amava Raquel. Os irmãos sabem que Jacó, lá em Padã Arã, na terra do seu tio, ele se apaixonou por Raquel. A mulher do seu amor era Raquel. Mas quando foi para ele se casar com Raquel, o seu tio pediu para que ele então se casasse com a mais velha. E aí então ele não amava a mais velha. A mulher do seu amor era Raquel. E aí, como Raquel era estéril, ela demorou a dar filhos. Então a primeira esposa, a mais velha, gerou muitos filhos. A Bíblia traz aqui um extenso, longo, capítulo 30, você vê aqui Raquel, né, que não dava filhos a Jacó, ela invejou, né, a sua irmã. E aí você vai ver aqui que ela até pediu para depois Jacó possuir as suas concubinas, né? Bila foi uma delas. E aí então você vê aqui um extenso e vasto conteúdo sobre os filhos das mulheres, né? Bila, Zilpa, e aí você vê aqui e Leia, e vem uma turba, né? Então vem vários filhos, todos os filhos de Jacó, e Raquel nada de dar à luz a ninguém. Você percebe isso, estude isso no capítulo 30, você vê aqui, são vários versículos, nós temos aqui aproximadamente 43 versículos que fala acerca dessa história, e Raquel não gerava. Quando ela gerou, ela deu à luz a José. E aí como ela era a mulher que Jacó amava, aí então José se tornou filho da eleição, porque Jacó depositou toda a sua esperança naquele filho para que ele desse a sequência sacerdotal na família, porque ele era o filho da mulher que ele amava. Então, assim como Jacó sabia que Abraão amou Isaac por ser filho de Sara, e não foi Ismael aquele que as promessas se desenvolveriam, elas se cumpriram em Isaac, não em Ismael. Jacó também esperava que Raquel, a sua esposa amada, gerasse. E quando Deus abriu a madre de Raquel, que nasceu José, aí então Jacó ficou muito feliz, porque ele tinha certeza no seu espírito que assim como as promessas se cumpriram em Isaac, elas também se cumpririam em José. Uma grande promessa da parte de Deus viria por meio de José. E essa promessa seria a preservação da vida. Nós sabemos que a linhagem, isso aqui não está falando da esperança que eles tinham do Messias vir de José, não é isso. Porque o Messias veio de Judá, né? Judá, ele que foi o progenitor da geração do Messias. Mas estamos falando aqui da preservação da vida. E naquela época, se não fosse o nascimento de José e tudo que aconteceu na vida de José, ninguém ia sobreviver por causa daquela grande fome que ocorreu no mundo. Então Jacó sabia que grande era o projeto de Deus na vida daquele filho amado que Raquel, a sua esposa amada, lhe gerou. Então, por isso que ele era o filho da eleição, porque ele era filho da esposa amada do seu coração, Raquel. Ok? José comenta assim, ó, José, que Jacó tivera de Raquel, era o mais querido de todos os seus filhos. Por quê? Porque ele tinha qualidades de espírito diferente, uma aparência diferente e também sobrepujava os outros em grande sabedoria. Então note que o desejo que Jacó tinha de que Raquel, a sua esposa amada, por quem ele trabalhou anos para tê-la, o desejo que Jacó tinha é que ela lhe desse um filho e que da sua geração viesse a nascer alguém cujo qual Deus operasse grandes maravilhas, um grande projeto de bem-estar para toda a sua família. Então, quando José nasceu, aí ele ficou muito feliz. Eu tenho certeza que ele tinha um grande depósito de oração em relação à pessoa de José, o seu filho amado, da sua esposa amada Raquel. Por isso que é o filho da eleição, porque ele é filho de Raquel, a esposa amada de Jacó. Nós temos aqui o filho da decisão. Uma coisa interessante, o segundo tópico fala, qual é o ponto de destaque? O filho da decisão.
o ponto de destaque aqui é que o nascimento de José trouxe ao coração de Jacó um desejo de voltar para sua terra. Jacó ficou mais de 14 anos trabalhando na casa do seu tio Labão, em Padã Arã, e quando ele recebe de Deus a promessa do seu filho amado José ter nascido, ele sentiu o desejo. É como se eu vejo, me coloco no lugar de Jacó, tudo o que ele precisava, ele já tinha conquistado. A sua esposa amada Raquel, ele já tinha filhos com a irmã de Raquel, as suas concubinas, mas ele não amava essas mulheres, mas já tinha grandes filhos, tinha muitos filhos, e ele já tinha prosperidade, e só faltava a sua esposa Raquel dar à luz. Quando Raquel deu à luz a José, eu acredito que ele deve ter pensado, não tem mais por que ficar aqui. Tudo que eu precisava adquirir, eu já adquiri. Tenho que voltar para a terra dos meus pais. E aí então ele decidiu voltar. O nascimento de José, que é o ponto de destaque aqui, trouxe uma decisão no coração de Jacó, para que Jacó voltasse à terra dos seus pais, Canaã. Só que ainda não era a vontade de Deus, exatamente no nascimento de José, que Jacó saísse dali. Você vai ver que Jacó sentiu o desejo, que logo que José nasceu, Gênesis 30 e 25, olha aqui o que diz aqui, ó. E aconteceu que quando Raquel teve a José, disse Jacó a Labão, deixa-me ir e que vá ao meu lugar e à minha terra. Ele sentiu o desejo, mas não era ainda a hora, porque ainda não era o desejo de Deus naquele momento. Mas quando ele sentiu esse desejo, Deus concordou, não, tem que sair daí mesmo. Mas vai ser um pouco mais à frente. Aí lá no capítulo 31, versículo 3, é que Deus aparece daí para ele, ó, disse o Senhor a Jacó, torna a terra de teus pais e a tua parentela e eu serei contigo. E confirma isso no versículo 13, falando aqui, ó, eu sou o Deus de Betel, onde tens ungido uma coluna, onde me tens feito voto. Levanta-te agora, sai-te desta terra e torna-te a terra da tua parentela. Então responderam, Raquel e Leia, e disseram, há ainda para nós parte ou herança na casa do nosso pai? Então, só aqui no capítulo 31, no versículo 3 e 13, é que aparece Deus falando com Jacó, dizendo, sai daí. Mas, exatamente no nascimento de José, ele sentiu o desejo de sair de lá. Daí não saiu naquela hora, e mais à frente, depois que ele trabalhou um bom tempo para que as ovelhas se multiplicassem, as malhadas, as listradas, as salpicadas, aí quando ele adquiriu um grande rebanho, aí foi onde Deus aparece para ele, vocês vão ver a maneira que Jacó se pagou de Labão, aqui no versículo 37, do capítulo 30, que ele adquire toda a prosperidade dos rebanhos, ele já tinha prosperidade, mas aqui ele enriquece grandemente mesmo. Aí depois que ele enriquece grandemente, com grandes rebanhos, aí no capítulo 31, versículo 3 e 13, aí Deus aparece para ele e diz, agora sai daí. Então, ele já tinha o desejo de sair e Deus, então, no propósito completo de prosperar Jacó, chegou então o momento de Deus dizer, sai. Nós aprendemos aqui, irmãos, que muitas das vezes nós sentimos desejo de algo, mas esse algo só vai se cumprir quando Deus aprovar e determinar. Então, Jacó sentiu o desejo e não saiu quando sentiu o desejo. Por quê? Porque faltava o Senhor determinar. Então ele sentiu o desejo aqui, e aqui segue uma ordem mesmo, cronológica. Ele sentiu o desejo no versículo 25 do capítulo 30, e lá no capítulo 31, versículo 3, é que Deus aparece dizendo, saia daí, estou de acordo com o teu desejo, mas é agora, no meu tempo. Então aqui a gente aprende que a gente deseja, mas as coisas vão se cumprir quando Deus determinar. Então a gente deseja e é no tempo de Deus que as coisas se cumprem. Mas José foi o filho da decisão. Porque eu vejo que só o que faltava para Jacó era Raquel dar à luz a ele um filho. Porque as concubinas já tinham gerado, Leia já tinha gerado, e alguns comentaristas até dizem que Raquel e Leia eram estéreis. Deus abriu primeiro a madre de Leia e depois abriu a madre de Raquel. Mas o amor da vida de Jacó era Raquel. E quando ela gerou, que o nome José até existe várias variantes, mas quando Deus acrescentou, e aí então
eles deram o nome a José, acréscimo, e aí então não faltava mais nada para Jacó. Então é como se ele estivesse dizendo assim, não tenho mais o que ficar aqui, já tenho tudo que eu preciso, então vou sair daqui. Então por isso que José é considerado o filho da decisão, aonde Jacó sentiu o desejo de sair da terra de Labão e voltar para Canaã, depois que Raquel, sua amada, gerou o filho que ele tanto esperava. Então também temos aqui o filho dos sonhos. Tópico 3, qual é o ponto de destaque desse tópico? Como Jacó teve, olha só, Jacó teve muitas experiências com Deus por meio de sonhos. E José sabia que o seu pai tinha experiências com Deus por meio de sonhos. Então, como Jacó teve experiências com Deus por meio de sonhos, conforme Gênesis 31:11, onde Deus fala com Jacó por meio de sonho, José, ao que parece, era o único de todos os seus irmãos que desejava ter experiências com Deus e conhecê-lo também por meio de sonhos. Os historiadores comentam que até dos significados de Jacó ter feito aquela túnica para José é que aquela túnica era uma túnica sacerdotal. E como eles eram uma família de sistema tribal, onde o cabeça da tribo, que era o pai, o patriarca, ele tinha o papel também de sacerdote, oferecia os sacrifícios a Deus. E, pela cultura, o primogênito deveria desejar seguir o sacerdócio paterno, patriarcal. E, ao que tudo indica, Rubem não desejou isso. Igual Esaú, filho de Isaac, que também não desejou. O mais novo desejava, que era o próprio Jacó. E de todos os filhos de Jacó, o mais novo, José, é que Jacó encontrou no coração desse filho o desejo de dar sequência ao sacerdócio patriarcal do pai. Isso significa que a grande maioria, quase todos os filhos de Jacó, não eram espirituais. Não desejavam dar sequência ao sacerdócio patriarcal e José desejou. E José tanto desejou que José, ao que tudo indica, foi o único que queria ter experiências com Deus. Os outros não se preocupavam com isso. Mas José queria ter essas experiências com Deus porque ele ouvia as histórias do pai, onde Deus apareceu para ele em sonho. Lá em Gênesis 31:11, olha o que diz aqui, ó. E disse-me o anjo de Deus em sonhos, Jacó, e eu disse, eis-me aqui. Então o pai contava essas experiências para os filhos. E José desejava. Então ele era o filho dos sonhos, porque ele começou a ter experiências com Deus também, através dos sonhos, conforme Gênesis 37:5. Lá em Gênesis 37:5, a gente vê, olha aqui, ó. E sonhou também José um sonho, e contou aos seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. Deus começou a trabalhar na vida de José, e ele sabia que eram experiências de Deus, por meio de sonhos, tal qual seu pai já havia tido experiências com Deus por meio de sonhos. Então ele foi considerado o filho dos sonhos, que eram sonhos de Deus. Em relação aos sonhos, preste atenção aqui nessa leitura, irmãos, muito interessante. Eu acredito muito que Deus trabalha por meio de sonhos ainda hoje. Na verdade, os sonhos, quando são sonhos de Deus, a Bíblia chama de visões noturnas. Quando você tiver um sonho que você entender que é de Deus, você teve uma visão noturna. Era assim que Deus falava com a grande maioria dos profetas. O próprio Deus disse isso para Miriam e para Arão. Com Moisés, meu servo, eu falo face a face. Com os demais profetas, eu falo com visões noturnas, que eram os sonhos. Então aqui preste atenção sobre essa leitura em relação aos sonhos. Os sonhos e a sua interpretação. Escute isso aqui, que isso aqui é resultado de pesquisa. Nós temos entre 20 e 30 sonhos por noite. Quando ocorre um sonho, há um movimento caracterizado dos olhos, característico dos olhos, chamado pelos especialistas de REM. O que significa REM? Rápida e movement, que significa o olho em rápido movimento, que é o sono REM, que todo mundo fala, o sono REM. Mas o que é isso? Movimento rápido dos olhos. Há 5 ou 6 ciclos de sonhos a cada noite, em experimentos nas pessoas. Muitos sonhos podem ser captados a cada noite.
um total de cerca de 2 horas e meia cada noite. Nós sonhamos. A gente dorme 6 a 8 horas, é 2 horas e meia que a gente sonha os sonhos. Dentro é um trabalho na mente. E por incrível que pareça, Deus trabalha nesse processo orgânico da nossa mente. Deus trabalha aí. Tá? Olha só que interessante. Pelos sonhos, registrando-os, interpretando-os, conduz a uma memória melhor. Este versículo mostra um interesse especial pelos sonhos. Tá? Que Deus tinha um interesse também dos sonhos das pessoas. Então note que Deus falava por meio de sonhos. Tem inúmeras pessoas na Bíblia que Deus vem falando nos sonhos. É um momento onde a gente dorme e a gente verdadeiramente deseja coisas. E entre esses desejos, Deus aparece e dá revelações, dá visões, dá mensagens. E é muito interessante. Olha só, conforme alguém já disse, nenhum sonho é por causa de nada. Existe um propósito nos sonhos. A maioria dos sonhos está ligada ao chamado, cumprimento de desejos. A maioria dos sonhos está ligada a um chamado de cumprimento de desejos. Mas até mesmo esses sonhos preveem como os desejos serão satisfeitos. Por incrível que pareça, ninguém deve pensar assim, não, dormir é uma coisa natural, sonhar é uma coisa natural. Quem é espiritual, peça para Deus, Senhor, trabalha nos meus sonhos, trabalha. Porque quando você vai dormir, acontece um estágio espiritual muito grande. O nosso espírito, realmente, há uma possibilidade maior de contato com o mundo espiritual do reino de Deus, quando a gente está dormindo. O sono é um processo dado por Deus e Deus é especialista em trabalhar no sono para falar com as pessoas. Eu mesmo já tive dezenas de experiências com visões noturnas. Revelações claríssimas do que ia acontecer no outro dia. E Deus mostrava para mim. Aconteceu muitas coisas. Eu creio que com o irmão também aconteceu várias. E aconteceu com José. Nós estamos falando aqui o filho dos sonhos. E Deus trabalha ainda hoje nos sonhos. Todas as pessoas, a cada noite, ou a quase cada noite, têm sonhos. E os sonhos sempre envolvem algo como ensino espiritual, encorajamento e orientação. Sonhar pode ser uma herança divina. Se pudermos aprender a lembrar e interpretar os nossos sonhos, podemos ter grande conectividade com o agir de Deus aqui na Terra, por meio de revelações que Ele dá através dos sonhos. Então, preste bem atenção. Tem gente que brinca, né? Ah, mas comeu demais, sonhou qualquer coisa. A Bíblia mesmo diz que das muitas atividades vêm os sonhos. É uma verdade, a Bíblia não está censurando o sonho. A Bíblia está dizendo que as muitas atividades produzem sonhos. Mas a Bíblia não está censurando o sonho, dizendo que o sonho é algo pecaminoso ou que o sonho é algo que é errado sentir. A Bíblia não está dizendo nada disso, pelo contrário. Muitas vezes Deus trabalha por meio do sonho. E até os cientistas chegaram à conclusão que os sonhos é um processo onde a pessoa, se ela saber interpretar, ela pode estar muito relacionada ao mundo espiritual da parte de Deus e o seu reino. E é por isso que a gente vê, então, Deus trabalhando fortemente. E eu quero repetir essa frase aqui, ó, muito importante. Olha aqui, ó. Deixa eu só encontrar aqui. Os sonhos podem ser uma herança divina. Tá? Então, Deus trabalha muito por meio de sonhos. Vamos aqui, José pede a interpretação. Um comentário interessante que Flávio José faz no livro História dos Hebreus é que José ele pediu a interpretação. E uma coisa interessante que eu vou ler para os irmãos aqui, muita gente não presta atenção nisso. A gente só fala que os irmãos de José tinham ciúmes e desejaram o mal dele, etc. e tal. E a gente pensa que em todos os momentos da vida de José não houve nada para Deus aperfeiçoar em José. Mas houve. Houve. E alguns erros José cometeu. José cometeu erros. José agradou muito a Deus, sem dúvida nenhuma. Mas ele cometeu alguns erros e Deus trabalhou na vida de José para tirar esses erros da sua vida, para que o plano de Deus pudesse cumprir na vida de José.
E um dos erros que José cometeu foi esse aqui, ó. Ele contou o sonho ao pai diante dos irmãos, dos quais ele não desconfiava. Ele foi ingênuo em relação aos seus irmãos e ele rogou que eles dessem uma explicação. Naquela época, contar sonhos que dava a entender que a pessoa estava numa posição maior do que aqueles que estavam ao seu redor, era uma forma de exaltação. José não vigiou e se exaltou. Ele foi ingênuo e acabou se exaltando, e essa exaltação foi pior para ele, porque ele se exaltou, ele pediu a interpretação. José comenta assim, ó, ele contou o sonho e pediu a interpretação. Jacó, a Bíblia diz que ele discerniu o sonho, comenta o sonho com José, mas o restante da interpretação do sonho ele guardou no seu coração. Porque se ele contasse o restante da interpretação, que Jacó discerniu, lá na frente meu filho vai ser muito exaltado. Só que ele guardou no coração, por quê? Justamente para não provocar a ira dos outros. Mas José não se preocupou com isso. José sonhava e saía contando. E ele despertou a ira dos seus irmãos. Então foi um erro que José cometeu, ele deveria ter ficado quieto. Mas ele se exaltou e contou. Olha só, Jacó sentiu grande alegria porque compreendeu facilmente que Deus estava anunciando que José teria uma grande prosperidade num tempo futuro. E chegando o tempo em que o próprio pai e a mãe e seus irmãos seriam obrigados a prestar-lhe homenagem. O sol e a lua significavam pai e mãe, pois aquele que é o pai, representado pelo sol, dá forma e força a todas as coisas. E esta, a mãe, representada pela lua, alimenta e faz crescer. Então, quando ele falou sol e lua, Jacó entendeu, pai e mãe. E as estrelas significavam os 11 irmãos que tiram toda a sua força do pai e da mãe, como as estrelas tiram a força do sol e da lua, né? Porque a maioria das estrelas refletem a claridade do sol. Então Jacó entendeu na hora, é o pai, a mãe e os irmãos. Né? Mas foi José que contou e pediu a interpretação. José comenta isso. Tem uma coisa interessante aqui, não sei se você já ouviu falar no Midrash. O que é o Midrash? Midrash é uma palavra hebraica. Drash significa investigar a fundo. E o mi significa quem. Então, Midrash é aquele que investiga a fundo, ou quem investiga a fundo a interpretação dos textos. E no Midrash, que são as interpretações dos rabinos judeus, olha que interessante a interpretação que eles fazem sobre a túnica de José. Olha aqui, ó, apenas como exemplo, entre os Midrashes de José, temos o que fala sobre a túnica que havia ganhado de seu pai. E que esta túnica seria o símbolo do orgulho de José, que José tinha. Sentindo-se superior aos seus irmãos. Ninguém comenta sobre isso. A maioria dos pregadores, principalmente os brasileiros, eles não falam que José se orgulhou, mas ele se orgulhava. E isso foi algo que Deus tinha que trabalhar na vida dele. Olha como os rabinos interpretam aqui, ó. Ele se sentia superior aos seus irmãos. Entretanto, enquanto vestisse a túnica de orgulho, não poderia cumprir corretamente os desígnios de Deus e despertaria o ciúme dos seus irmãos. Portanto, somente quando ele é despido para ser jogado ao poço, e nu ele era despido de qualquer orgulho, é que poderia seguir o caminho de Deus como sendo o menor dos homens e o trabalhar de Deus se cumprindo em sua vida depois de ter sido despido do orgulho. Nós não comentamos sobre isso, você não vê nenhum pregador falar sobre isso. Mas isso aqui é uma verdade. Eles interpretam que quando José foi tirado do seu orgulho, é que Deus começou a trabalhar na vida de José para cumprir as promessas. Porque Deus deu a promessa, uma grande promessa de exaltação na vida de José, mas tem um processo para que as promessas se cumpram. E aí alguém pensa assim, não, ele caiu naquele poço lá só por causa da maldade dos seus irmãos. Não, Deus permitiu ele cair na mão dos seus irmãos, mas a Bíblia diz que era o próprio Deus trabalhando na vida de José. E o que Deus estava fazendo ali? Tirando o seu orgulho. E José,
os comentaristas, os teólogos comentam, ele se orgulhava disso. Joséfo até comenta que ele se orgulhou e ele não deveria ter provocado a ira dos seus irmãos. Ele já sabia que seus irmãos tinham ciúme dele por causa da túnica. Aí ele tinha os sonhos e ia lá e ainda pedia interpretação. Ele sentia um certo orgulho de se sentir maior que os seus irmãos. Aí Deus trabalhou na vida dele tirando esse orgulho. E aí aquela túnica foi tirada. Aí os rabinos interpretam assim, ó. Por esse mesmo Midrash, se explica que a túnica sim morreu. Quando a túnica morreu, José viveu. Quando o orgulho dele foi tirado, é que ele ficou preparado para o trabalhar de Deus acerca da exaltação que Deus havia prometido. Fica um alerta para nós, irmãos. As grandes promessas de Deus só vão se cumprir na nossa vida quando o orgulho for tirado. Ainda os rabinos comentam, mesmo no Novo Testamento, eles explicam acerca do filho pródigo. Depois que o filho pródigo estava lá comendo os alimentos de porcos e viu que não era nada, ele voltou para a casa do seu pai e depois desse regresso humilhado, o seu pai então tira o anel, faz uma nova aliança com ele e honra ele na frente do seu filho e os demais servos da casa. A gente só vai ser honrado por Deus quando o orgulho for tirado, assim como o orgulho de José foi tirado e quando morreu, olha que interessante, os rabinos dizem que quando aquela túnica se encheu de sangue, numa representação de morte, quando o orgulho de José morreu, José viveu para o trabalhar de Deus e o cumprimento das promessas. Fica uma lição importantíssima para nós nos dias de hoje. Muitas pessoas se deixam levar pelo orgulho e a exaltação. Enquanto o orgulho não for tirado, as promessas de Deus não vão se cumprir na vida daquele que tem promessa. Fica uma lição para nós. A segunda parte da lição, um escravo chamado José. Primeiro tópico, o preço de um jovem. Qual é o ponto de destaque aqui? Deus entregou e permitiu que José ficasse à mercê da vontade de seus irmãos, que era uma vontade maligna, para que nós viéssemos a perceber que a vontade do maligno é fazer com que os jovens sejam escravos mesmo do mundo e do pecado. O que é isso? Um escravo chamado José, o preço de um jovem. Deus queria trabalhar na vida de José, tirando aquele orgulho dele, porque ele andava muito exaltadinho. A Bíblia diz que o erro dos seus irmãos ele entregava, ele via os seus irmãos errando, ele corria para o seu pai, entregava e se julgava melhor que os seus irmãos. Meus irmãos erram e eu não erro. E eu ainda entrego eles para o meu pai. E aí, lógico que os irmãos deles começaram a sentir raiva daquilo. Aí Jacó faz uma túnica. Túnica no mundo antigo, não vou ler depois para os irmãos aqui, era uma túnica sacerdotal, dizendo que o filho que recebesse a túnica daria sequência ao sacerdócio do pai. Aí José recebe a túnica, é lógico que ele não soube administrar aquele sentimento, ele se orgulha disso. E aí se não bastasse ele entregar aos irmãos e se orgulhar da túnica, ele teve os sonhos que foi bem nítido, os próprios irmãos e os pais discerniram o sonho na hora. Quando ele sonha, ele deveria ter ficado quieto, para não provocar a ira dos irmãos. Ele sonha e já vai lá. Conta o sonho e pede interpretação ainda. Os irmãos dele ficaram irados. E Deus queria tirar o orgulho de José. Então Deus permitiu e deixou José cair nas mãos dos seus irmãos. Só que aqui a gente aprende outra coisa. Quando ele cai nas mãos dos seus irmãos, a gente vê aqui que Deus permitiu ele cair nas mãos de sentimentos malignos. Aí a gente aprende que o desejo do maligno é fazer com que os jovens, ele tinha aproximadamente 17 anos, é o que os comentaristas falam, os historiadores, o diabo, o maligno, esse desejo maligno nos irmãos de José representa o desejo do diabo. O desejo que ele tem em relação aos jovens é fazer com que eles se tornem escravos nas mãos do mundo, do pecado. Então aqui, um escravo chamado José é o preço de um jovem. Então, esse jovem foi vendido. Esse revela o desejo do maligno em relação aos jovens. Fica uma lição para nós nos dias de hoje. Assim como José era precioso aos olhos de Deus, também o inimigo tem um grande desejo de fazer com que os jovens sejam vendidos por escravo, sejam humilhados,
sejam massacrados pelo mundo de pecado e pelo mundo de desobediência que está ao seu redor, como foi o caso daqueles comerciantes. Olha aqui, ó, a Bíblia diz que eles eram comerciantes, né, que passavam por ali. A Bíblia diz que Satanás, um dos grandes pecados dele, foi embriagar o mundo no seu comércio pecaminoso. Alguns textos na Bíblia, quando fala de comércio, fala de todo o envolvimento emaranhado de coisas que o pecado faz com que a pessoa se embarace. Então, como eles eram comerciantes, aqui isso fala do mundo, seus pecados, o embaraço do mundo. E aí José foi vendido. Essa é a vontade, porque era a vontade dos irmãos dele, era uma vontade maligna. Isso revela que a vontade do maligno é fazer com que os nossos jovens se embaraçem com os pecados desse mundo e se tornem escravos. Quantos que estão aí escravos do álcool? Quantos que são escravos dos vícios, do crack? Nós vemos ali, eu choro quando assisto reportagens lá em São Paulo, daquela Cracolândia. Quantos jovens estão lá sendo massacrados? Então aqui a gente aprende que o desejo do maligno é que a nossa juventude seja escrava do mundo e do pecado. Mas em nome de Jesus, nós temos que orar para que Deus trabalhe no coração dos nossos jovens, a fim de que eles não sejam escravos, mas por Deus sejam levantados. Assim como José, por Deus, foi levantado. Então nós temos aqui uma grande lição em relação a esse tópico, o preço de um jovem. O segundo tópico diz aqui, aliás, antes de ler o segundo tópico, por que José, seus irmãos o venderam? Olha as circunstâncias. Eu vou repetir algo aqui, ó. José, o filho mais velho de Raquel, era o predileto de seu pai Jacó. Esse prestígio que Jacó tinha por José já despertava os ciúmes dos seus irmãos. Aqui fica um alerta. Eu vi o comentarista Champlin estava dizendo que os pais devem vigiar. Se oferecer mais atenção para determinados filhos, os próprios pais podem despertar no coração de alguns filhos ciúmes, inveja e ódio. Esses ciúmes e essa inveja podem levar ao ódio. Então hoje os pais devem dispensar uma atenção igual aos seus filhos. Então tem que tomar muito cuidado. Jacó dispensava uma atenção especial para José. Por causa disso e por outros motivos, ele ficou prejudicado diante dos seus irmãos. De um lado, ele reagia fortemente contra o comportamento imoral e contrário à ética dos seus irmãos. Seus irmãos erravam também. José, em vez de ser prudente, não, ele reagia na hora. Pegava e entregava os seus irmãos. A Bíblia fala que ele denunciava os seus irmãos dos erros que eles faziam. Então, ele denunciava ao seu pai, levando a fama intrigante dos seus irmãos. Para piorar ainda mais a situação, o seu pai lhe deu túnicas reais, com longas mangas esvoaçantes, tá? Que o destacava como o mais favorecido do grupo. Deduzimos naturalmente que Jacó havia escolhido José como aquele através do qual as bênçãos divinas continuariam. Além disso, José tinha sonhos que apontavam para uma futura e destacada grandeza, e ele contava aos seus irmãos e ainda pedia interpretação. Então toda essa circunstância levou os seus irmãos a odiarem ele e preparar aquela... Na verdade, se não fosse Rubem, a história conta que, a Bíblia mesmo fala, Rubem impediu. Eles queriam matar José. Rubem não deixou. Né? E Judá também, eles iam deixar José. O que eles pensavam? Os comentaristas dizem que eles pensavam assim, ó, então se nós matar ele, nós vamos ser culpados porque vamos manchar nossas mãos de sangue. Então deixa ele na cisterna, ele vai morrer por conta. Aí não foi nós que sujamos a mão de sangue. Aí o que Judá pensou? Não, mas mesmo assim nós vamos ser culpados. Vamos fazer o seguinte, foi Judá que deu a ideia, vamos vender ele, tirar dali e vender ele. Daí se ele morrer em terra estranha, não foi por nossa culpa. Se der qualquer coisa lá, foi por causa das pessoas que compraram ele. Então eles pensaram assim. Isso veio a contribuir num trabalhar de Deus. Mas Rubem evitou e Judá também evitou. Senão José ia morrer ali. Se Deus deixasse eles ficar inteiramente à vontade dos seus irmãos, José teria morrido ali. E o que levou os seus irmãos a sentir isso? Eles viram o pai fazer acepção,
Isso aqui é um alerta para os pais. Não pode fazer acepção no tratamento dos seus filhos. O próprio José não vigiou, se engrandeceu sobre seus irmãos, se exaltava. Então uma série de coisas levou àquela circunstância. Nós louvamos a Deus que Deus interviu. E Deus intervindo trabalhou para que tudo aquilo se transformasse ainda numa bênção de salvação para todo aquele povo no futuro. Mas se Deus não intervisse, José teria morrido naquela circunstância. A pureza de um jovem. Tópico 2. Qual é o ponto de destaque aqui no tópico 2 da segunda parte? O ponto de destaque é esse aqui, ó. Como José despiu-se de seu orgulho e ficou na total dependência de Deus, o próprio Deus começou a trabalhar na vida de José, que Deus mostrou que era com ele e também o fez prosperar em todos os lugares que ele andou. Então, quando ele foi despido do seu orgulho, que ele ficou naquela cisterna, que ele viu que ele não era nada, que ele viu que estava ali à mercê da morte, que ele viu que a sua túnica bonita estava toda rasgada nas mãos dos seus irmãos, que ele se humilhou, a hora que José se humilha, que ele fica despido desse orgulho, Deus começou a trabalhar. Aí nesse estado de humilhação, ele se entregou à dependência total de Deus. E quando ele se entrega à dependência total de Deus, a partir daí, ele se torna um jovem puro. E aí nessa pureza e dependência de Deus, Deus mostrou que era com ele e onde ele ia, ele prosperava. Conforme Gênesis 39, versículo 3, que nos diz assim, Gênesis 39, 3, vendo, pois, o seu Senhor que o Senhor estava com ele e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão. Então aqui a gente viu que quando José se tornou dependente, humilde e puro de coração, que ele se despiu daquele orgulho, aí Deus então provou que era com ele e onde ele colocava a mão, a Bíblia diz que prosperava. Então a pureza de um jovem, vale a pena ser puro diante de Deus, despido de qualquer exaltação, qualquer orgulho e ficando na dependência do Senhor. Aprendemos aqui que na dependência de Deus, com obediência, Deus se faz presente e faz prosperar. Tópico 3. A prisão de um jovem. Qual é o ponto de destaque aqui do tópico 3? Tudo na vida de José fazia parte do trabalhar de Deus. E em tudo ele foi provado e aprovado. José foi grandemente provado. E depois ele era aprovado, aonde ele percebia a prosperidade do Senhor. Desta forma, o Senhor lhe abençoava, honrando a sua fidelidade. Mesmo sendo preso, qual é o ponto de destaque aqui do tópico 3? A prisão de um jovem. Humanamente falando, por mais que as situações pareçam serem contrárias ao servo de Deus, se este estiver na vontade de Deus, Deus o fará prosperar onde quer que ele estiver. Daquele cenário de infortúnio, Deus transforma o cenário e faz o infortúnio se transformar em prosperidade. Conforme Gênesis 39, 23, onde o texto é claro, e nos diz aqui, 39, 23, olha só. E o carcereiro mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele. Ó. E o carcereiro mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Então, mesmo que as situações, humanamente falando, pareçam serem contrárias, se o servo de Deus estiver na vontade do Senhor, como esteve José, Deus transforma a situação negativa numa situação de vitória positiva. E é o que o texto vem falando aqui. A prisão de um jovem. Mesmo na prisão, José prosperava. Tudo que ele fazia, Deus estava honrando. Nós temos aqui a terceira parte, um lugar de refúgio para Israel. Primeiro tópico, o intérprete de sonhos. Qual é o ponto de destaque aqui? Como José sabia que Deus costumava trabalhar por meio de sonhos, porque Jacó mesmo passava isso, né? Deus falava, e aí José também começou a ter sonhos. Como José sabia, José percebe que os sonhos contados a ele, que o copeiro e o padeiro estavam lá na prisão contando os sonhos,
José sabia que esses sonhos eram mensagens de Deus e uma oportunidade para o próprio José, conforme lá em Gênesis 40, versículo 14, onde a gente viu ali que José percebeu que era um sonho de Deus e uma oportunidade para ele mesmo. Versículo 14, porém lembra-te de mim quando te for bem, e rogo-te que uses comigo de compaixão e que faças menção de mim a Faraó, e faze-me sair desta casa. Então note que Deus começou a trabalhar na vida de José para que José saísse da prisão e aí então o sonho que Deus tinha dado lá atrás se cumprisse, dele ser levantado e exaltado. Só que ele primeiro precisou interpretar os sonhos do copeiro e do padeiro. E essa interpretação de sonho que ele tinha, aqui nós entendemos que ele recebe de Deus alguns dons. A interpretação de sonho da parte de Deus, ela está relacionada a dois dons que a Bíblia fala. O dom da ciência, onde você recebe revelações do sobrenatural, e dom de discernimento de espíritos, ou discernimento das coisas espirituais. Então, quando José interpreta esses sonhos, é sinal de que ele recebeu do Espírito Santo essa capacidade. Dons é capacitação sobrenatural que o Espírito Santo concede. E aqui a gente percebe que José tinha esses dons. O dom da ciência, o dom da interpretação, de discernimento de espírito. E aí então ele dá a interpretação dos sonhos, quando o copeiro e o padeiro começam a contar, e aí eles viu, e José percebe, a Bíblia diz que ele percebe, que não era uma prisão igual à prisão de todos os demais escravos do Egito. Essa prisão que José estava, o copeiro, o padeiro estavam, eram prisões diferentes. Podemos dizer assim que, como hoje, né? Hoje alguns deputados, alguns políticos aí, quando eles são presos, ele tem uma certa imunidade, eles ficam numa prisão diferenciada. É uma prisão, não em prisão como hoje existe aí, cárceres aí, numa total precariedade no Brasil, mas existem prisões da Polícia Federal, existem prisões aí do batalhão, são prisões mais privilegiadas. E José, junto com esse padeiro e esse copeiro, estavam numa prisão também mais privilegiada. Não era uma prisão comum como os demais escravos. E nessa prisão, um dia José, a Bíblia diz que ele percebe que o copeiro e o padeiro estavam com o semblante caído. Note que José estava alegre de espírito, mesmo estando preso. E ele chega e por que vocês estão com o semblante caído? O que aconteceu? Daí ele disse, certo, tivemos sonho, assim, assim, assim. E José disse, mas Deus é que dá a interpretação dos sonhos. Me conte o sonho. Deus, ele dá a interpretação. Sempre José ele demonstra aqui uma intimidade tremenda com Deus. E aí eles contaram o sonho, e daí ele já interpretou o sonho do padeiro. Ó, daqui 3 dias você vai sair daqui e vai voltar, do copeiro, aliás, e vai voltar a servir o rei com o copo que o rei se serve. Mas a hora que você chegar lá, lembre-se de mim. Lembre-se de mim. Aqui eu entendo, irmãos, que às vezes um diálogo saudável, né, entre alguns companheiros de ministério, pode ter um trabalhar de Deus aí. Né? Porque às vezes as pessoas pensam assim, não, tudo tem que ser Deus para trazer na nossa mão. Concordo, Deus faz isso mesmo. Mas às vezes a gente tem que falar os nossos sentimentos. Note que José aqui, ele confiava no agir de Deus, confiava. Mas ele foi ousado, ele pediu ajuda. Então, em determinado momento, a gente tem que expor o nosso sentimento de querer ser ajudado. Tá? Não ficar pedindo tudo e forçando as portas, não é isso. Mas tem que pedir sabedoria de Deus, em dado momento a gente deve expor nossos sentimentos. E José expôs, ó, lembre-se de mim. Olha, passou 2 anos, até que Faraó teve o sonho, que o copeiro então viu que o Faraó estava atribulado, e daí ele, não, ó, tem um rapaz lá que está preso e ele interpreta sonhos. Aí que José foi chamado para sair da prisão, para lá interpretar. Levou 2 anos, mas o rapaz lembrou do pedido que José fez, lembre-se de mim. Então, foi um trabalhar de Deus, mas José expôs o seu sentimento. Nós temos aqui, o segundo tópico, um economista de excelência. Qual é o ponto de destaque?
além do dom da ciência e discernimento de espírito, José recebeu o dom de governo. Tá? Após interpretar o sonho de Faraó, ele demonstra ter recebido de Deus também o dom de governo. Sem os dons do Senhor, dificilmente alguém será usado de maneira extraordinária nas mãos de Deus. É aquilo que o evangelista João escreve em João 15,5. Jesus diz, sem mim nada podeis fazer. Aí o comentarista comenta aqui que José foi um economista de excelência, que administrou, ele deu a interpretação dos sonhos e deu também o projeto de como Faraó deveria organizar de maneira que viesse a amenizar aquela caréstia que sobreviria sobre o mundo. E aí Faraó, então, ele diz, arrume alguém que faça celeiros e administre, etc e tal. Faraó diz, mas quem que vai ter um espírito excelente como o teu? Em você habita o espírito, eles julgavam, né, o espírito dos deuses. E aí então, não, vai ser você essa pessoa. Aí quando ele dá essa estratégia, percebe-se nós, hoje, na revelação mais ampla que temos do Espírito Santo, quando José dá a estratégia de como organizar o armazenamento da fartura para escaparem da caréstia, nós entendemos que ele recebe de Deus o dom de governo. Hoje tem muitos irmãos que trabalham. Nós temos que quebrar um tabu aqui, irmãos. Alguns irmãos pensam assim, não, o crente se envolver na política é pecado. E eu digo para você que existe dom de governo, sim. Muitos filhos de Deus que se envolvem hoje no ato de fazer o bem social entre a polis, tá? Quando alguém se preocupa com o bem social da sociedade, das pessoas, na polis, que é a cidade, isso é política, isso não tem nenhum tipo de pecado. Se envolver no desenvolvimento do bem comum, isso é política. Vem de polis, que era trabalhar nas cidades antigas em prol do bem da sociedade. Isso não é pecado. Então alguém hoje que deseja se envolver na política para ser usado por Deus em prol do bem comum, isso é dom de governo. Politicagem é outra coisa. Ser corrompido por propina, chantagens, corrupção. O problema é quando os cheques gordos começam a rolar em cima das mesas, né? Aí as pessoas não suportam a tentação e caem. Aí é outra história. Agora, atuar na sociedade em prol do bem comum, isso é agradável aos olhos de Deus e muitos recebem dom de governo, como José recebeu o dom de governo, Misael, Ananias, Azarias, Daniel, todos receberam o dom de governo. E tantos outros reis de Israel que tinham o dom de governo. Então nós não podemos generalizar e tem que tirar essa visão da cabeça dos irmãos que chega, o crente se envolve na política, é pecado, vai para o inferno, vai se acabar. Para com isso. Toma muito cuidado que o dom de governo é bíblico, José tinha e hoje muitos servos de Deus também recebem o dom de governar. A questão é que tem que governar com justiça, com equidade. Se governar com iniquidade, aí sim vão se acertar com Deus. Mas não foi o caso de José e não é o caso de tantos servos de Deus porque estão por aí fazendo um bom governo. Nós temos aqui o ponto 3, o salvador de seu povo. José, comentarista Champlin, ele diz que José foi também uma figura de Cristo. Por quê? José é um tipo de Cristo. Apesar disso não ser dito explicitamente nas Escrituras, há diversas analogias óbvias. Primeiro, ambos foram objetos especiais do amor paterno. Segundo, ambos foram odiados por seus irmãos. Vou ler os textos aqui. Primeiro, ambos foram objetos especiais do amor paterno. Gênesis 37:3, Mateus 3:17. Segundo, ambos foram odiados por seus irmãos. Gênesis 37, João 15:25. Terceiro, ambos fizeram reivindicações de superioridade. Gênesis 37:8, Mateus 21:37 ao 39. Quarto, seus irmãos conspiraram tanto contra um como contra o outro. Gênesis 37:18, Mateus 26:3 e 4.
Quinto, em sua intenção, os irmãos de José tiraram-lhe a vida. Jesus também perdeu a vida na realidade por exigência de seus irmãos. Gênesis 37, 24, Mateus 27, 35 ao 37. Sexto, ambos foram vendidos em troca de peças de prata. Gênesis 37, 28, Mateus 26 e 15. Sétimo, no caso de ambos houve túnicas envolvidas em sua traição e sofrimento. Gênesis 37, 31, João 19, 23. 8. Ambos tornaram-se motivo de bênçãos especiais para indivíduos e nações, e ambos obtiveram uma esposa gentílica. Tá? Gênesis 41, do 1 ao 45, Atos 15, Efésios 5, 25 a 32. No caso de Jesus, não uma esposa literal, né? No caso de Jesus, a igreja, que é simbolizada como uma noiva, né? Principalmente dos gentios. Então aqui vejam que há uma similaridade na vida de José com Jesus. Nono, ambos se reconciliaram com seus irmãos, conforme Gênesis 45, 1 ao 15, Deuteronômio 30, 1 ao 10, Oséias 2, 14, 18, Romanos 11, 1, 15, 25, 26. Assim como José se reconciliou com seus irmãos, Jesus também vai se reconciliar com os judeus um dia. Eles vão reconhecer a sua autoridade. E nós chegamos à nossa conclusão, que nos diz assim, a conclusão da lição, no encerramento do trimestre. Se fizermos a vontade de Deus, até as adversidades redundarão em bênçãos e livramentos aos que nos cercam. Todavia, não nos impacientemos se os sonhos que nos dá o Senhor demoram a se cumprir, como demorou a se cumprir na vida de José. Alguns acreditam aí que levou em torno de 13 anos para se cumprir os sonhos na vida de José. Coincidentemente, no meu caso, desde quando eu aceitei Jesus, até quando eu fui chamado para a obra, se passou 13 anos. Interessante como Deus trabalha parecido essa contagem de tempo aí. O apóstolo Paulo, para ir para a obra missionária, levou em torno de 13 anos também para ser chamado para a obra missionária. Coincidência ou não, no meu caso, foi 13 anos bem certo. Vai fazer 5 anos que eu estou integrado, tenho 18 anos de fé, com 13 anos eu fui separado para a obra integral. Interessante como Deus trabalha nessa linha de tempo, né? 13, 20 anos, por aí, 10 anos. Para tudo há um tempo determinado. Há tempo para sonhar e tempo para cada sonho se realizar. Que tudo ocorra, pois, de acordo com a vontade de Deus. Meus amados e queridos irmãos que ficaram conosco todo esse trimestre, o quarto de 2015, nessas 13 lições. Deus recompense você de coração. Eu quero desde já, em nome de Cristo Jesus, pedir que os irmãos estejam conosco no próximo trimestre para que a gente continue se edificando. Que Deus abençoe a todos. Esteja domingo nas nossas escolas dominicais para aprender a lição de número 13 e nós estar aí fazendo o encerramento desse trimestre, onde a gente aprendeu o começo de todas as coisas, baseando-se no livro de Gênesis, desde o princípio até a história do último patriarca José. Que Deus abençoe a todos os irmãos, em nome de Cristo Jesus, e como nós terminamos o trimestre falando em sonhos, sonhe e ouse em sonhar, porque a Bíblia diz que Deus satisfaz o desejo do coração dos justos. Que Deus realize os teus sonhos, em nome de Jesus. Amém e amém.